E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia ontem foi agitadíssimo e pelo visto, o clima no Brasil vai ficar cada vez mais movimentado até o término das eleições. Enfim, nosso vídeo de hoje está aqui dividido em 6 temas. Quero abrir falando sobre a sabatina do Ciro Gomes, falar como foi, a repercussão, e eu quero dar destaque a uma fala do Ciro Gomes que eu acho que representa muito bem a forma como a esquerda pensa. Depois, vamos falar de Lula e Bolsonaro. Mais informações e números sobre a entrevista de Bolsonaro nessa sabatina lá na Rede Globo e sobre o Lula no dia de ontem. Viralizaram alguns vídeos dele, onde ele pede que o presidente americano, peça lá pro jornalismo de lá, né, não comentar sobre Hugo Chávez, não fazer críticas sobre Hugo Chávez, o que até parece um pouco de censura. Ele também falou sobre a Bolívia, vou mostrar para vocês. Quero trazer também algumas informações do que está acontecendo na América Latina. Cristina Kirchner foi alvo de pedido de prisão. Gustavo Petro veio com algumas ideias assim, mirabolantes, é pouco. E tem mais algumas coisinhas que eu não quero adiantar, porque se conectam com o terceiro tema, mas está no final do segundo, que tem a ver com a falta de apoio evangélico do Lula. Vai fazer total sentido. Mas enfim, terceiro tema, quero falar de eleição. Coloquei normalmente uma imagem que eu uso para economia, mas esse crescimento é de Bolsonaro nas pesquisas. Ontem saíram algumas pesquisas bem interessantes. São Paulo, estado-chave, Minas Gerais, não precisa nem falar, e o sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina, Bolsonaro está liderando em todos os cenários, e isso é importantíssimo. Também quero falar sobre a pesquisa para governador lá no Rio de Janeiro. Quero falar sobre a agenda de Bolsonaro ao longo dessa semana, bem interessante. Vai conceder algumas entrevistas que eu quero comentar com vocês, dar um destaque. Falar rápido da terceira via e até do Danones, para depois falarmos sobre a democracia. Ela está em risco. O dia de ontem, quem viu, viu. Vamos falar sobre o judiciário, vamos falar algumas coisinhas aí dos empresários. Depois, vamos falar do Brasil de Bolsonaro. A economia vai indo bem, quero mostrar algumas coisas para vocês. E terminamos com notícias internacionais e vamos que vamos. Milton Neves, que já tinha comentado aí sobre a sabatina de Bolsonaro, e ele destacou bem como o William Bonner e a Renata faziam perguntas longas, não deixava, né, Bolsonaro falar, assim, realmente uma falta de educação. Ele comentou sobre a entrevista do Ciro Gomes, e eu acho que ele descreve muito bem em poucas palavras, que é o seguinte: que doçura do William Bonner com o Ciro Gomes. Ontem foi cruel e hoje um carneirinho. Isso leva a imaginar na quinta-feira o que fará. Um tapete vermelho seria bem coerente. Todo mundo está na espera que a entrevista com Lula vai ser, assim, chá da 5. O William Bonner deve receber o Lula com flores, diferente de Bolsonaro, que tratou sem nenhum respeito, sem nenhuma liturgia ao cargo, chamando de candidato. É capaz do Bonner chamar o Lula de presidente, nem de ex-presidente, quem sabe até de papai. Chega assim: papai, o que você quer para o Brasil, papai? Papai, você vai trazer a Fátima de volta para mim? Inclusive, eu quero falar que alguém conhecer o William Bonner, avise a ele. Não adianta ele manter essa esperança. Se o Lula prometer para ele que vai falar, não adianta, a Fátima não vai voltar. Mas vamos continuar. Porque você pode falar, a opinião do Milton Neves não vale de nada, porque ele é um cara de direita, ele apoia Bolsonaro, então ele tá passando pano, ele tá reclamando, sabe, sobre a sabatina só para tentar ajudar Bolsonaro. Beleza. Então, o que é que você me diz do Cláudio Dantas? O antagonista, crítico do governo, desde o dia 1. Encontro com Ciro Gomes. Eu estava fazendo até uma alusão, né? O programa que era da Fátima. O pedetista se saiu muito bem na sabatina do Jornal Nacional, onde foi tratado com a simpatia de um programa matinal de auditório. Mas Cláudio Dantas, ele não gosta muito da esquerda. Beleza. Tá, então vamos para a Veja agora. Robson Bonin. Ciro leva a versão Paz e Amor ao Jornal Nacional, distante da realidade da campanha. Um parágrafo só para definir a matéria. Diferentemente de Jair Bolsonaro, que falou pouco e ouviu perguntas longas, Gomes teve tempo e conseguiu usar muito bem o espaço para vender algumas de suas propostas. O Boninho deixou claro. Para Ciro Gomes, foi bate-bola, programa de auditório. Para Bolsonaro, pergunta longa. O William Bonner e a Renata estavam falando mais do que Bolsonaro. Isso assim tá descarado. E as pessoas percebem isso. Isso externa. E a gente vai falar mais no segundo tema. Mais repercussões sobre a de Bolsonaro. A Flávia Leão fala o seguinte, ó. O presidente foi tratado com hostilidade e desrespeito ao ser chamado de candidato.
já que é o presidente do país. Já o Ciro Gomes foi tratado com afagos, sorrisos. Já imagino a Renata e o Bonner chamando o descondenado de presidente. Esse é o jornalismo imparcial. Aí vem o Matheus Leitão na Veja. Jornal Nacional transforma Ciro Gomes no personagem mito. Para o Matheus Leitão, Bolsonaro deixou de ser o mito e agora o novo mito é o Ciro Gomes. Você vê como a coisa tá azeitada, né? Vamos continuar. Falei para vocês que eu queria dar destaque a uma fala do Ciro Gomes. E é o seguinte. Leia a transcrição da entrevista de Ciro Gomes ao Jornal Nacional. Ciro foi o segundo candidato a participar da sabatina, falou sobre suas propostas para meio ambiente e estímulos à economia. Além dele defender a agenda verde, como o Lula defende, ao falar sobre segurança pública, o Ciro falou o seguinte. Começa a federalização de algumas figuras penais, eu estou seguro, pela experiência, tentativa e erro, blá blá, e começou a falar de segurança pública, ele quer unir as forças de segurança. Aí eu quero mostrar aqui já o final, que ele começa o seguinte, ó. Aqui, ó. 1/3 do orçamento é o que é aplicado pelo governo federal em segurança pública. Ele poderia falar logo 0,33%, né? Seria mais fácil do que 1/3. Agora, no atual governo, que prometeu trabalhar, eu vou assumir, organizar o Sistema Único de Segurança Pública, que já está previsto e nunca funcionou. Estabelecer bases tecnológicas, científicas, olha, a ciência, e padronizar a abordagem. Padronizar a abordagem, o problema não é nem padronizar, o problema é como é que vai ser essa abordagem. Então você está mexendo nos procedimentos da polícia. Também tudo pode ser aprimorado, mas eu fico com o pé atrás quando alguém da esquerda quer mexer na forma que a polícia trabalha. Enfim, olha o que o Ciro Gomes diz. Porque você hoje, com algoritmos, talvez nem deve ser tão explícita a minha resposta, mas assim, com algoritmos, grandes policiais estão me ajudando, você pode antecipar manchas de crime e chegar antes. Chego a dizer, sofisticadamente, a hora e o local onde provavelmente acontecerão assaltos e homicídios. Ciro Gomes, eu acho que está assistindo muito filme de Hollywood. Ele assistiu aquele filme do Tom Cruise, o Minority Report, não sei se vocês já viram. É um filme que o Tom Cruise aparece na frente de uma tela. A tela nem existe, uma tela é holograma. Ele botava uma luva, ele girava assim as mãos e ele conseguia meio que ver o futuro através de algoritmos e prever e agir antes que o crime ocorresse. É o Ciro Gomes. O computador vai falar, ó, travessa, né, Avenida X com Y, 5h25 da tarde, vai ter um assalto. Pronto, a polícia vai lá, prendeu o cara tá bem, por que eu tô sendo preso? Não, o algoritmo falou que você é bandido. O algoritmo falou que você é bandido. Olha as ideias da esquerda. Rapaz, assim, antes do crime acontecer, o algoritmo já sabe. É uma coisa sensacional. Enfim, talvez não seja isso, mas da forma como o Ciro Gomes explica as coisas, e você vê que é aquela coisa de sempre. Ele começa a colocar vários números e dados para parecer que ele é super inteligente. Você vê o exemplo, ó, 1/3. Por que ele não fala logo 0,33%? Porque tem que... Sabe, é tanto número que no final da conta, bicho, tá? Fala alguma coisa assim... substantiva, sabe? Que tem uma substância. É um discurso vazio. Mas você vê, né? A esquerda, paz e amor, um algoritmo para controlar a sua vida. Sobre a repercussão, sabatina com Ciro eleva a audiência do Jornal Nacional, mas fica abaixo da de Bolsonaro. E não é só que ficou abaixo de Bolsonaro. Eu não trouxe a postagem, mas tem um cara que acho que é do Natelinha. É um desses sites aí que só cobre a parte de TV. Ele fala que a entrevista de Bolsonaro gerou repercussão já na novela das 7. Como se as pessoas já estavam sintonizadas ali no final, porque elas não queriam perder nenhum momento, sabe? Aí o pico de audiência já começou de antes. O Jornal Nacional já começou com a audiência lá em cima. Com Ciro Gomes, não. E olha que, quando a gente fala de audiência na TV, isso daí é questão do Ibope, né? Que você pega lá os pontos de audiência das TVs, etc. Fora a quantidade de pessoas que assistiu pela internet, pela Globoplay. Eu mesmo estava assistindo a de Bolsonaro, uma live lá no YouTube.
tinha mais de 90 e poucas mil pessoas. O cara ainda ficava interrompendo toda hora para fazer um anúncio no meio da live. Então, assim, acho que quando você realmente coloca todos os números de Bolsonaro, a coisa é muito maior, muito maior. E aí volta a pergunta, será que Bolsonaro realmente é tão rejeitado assim, como algumas pesquisas mostram? Estaria tão atrás do Lula? Aonde o cara vai, ele arrasta multidões. Mas vamos continuar que temos mais números sobre Bolsonaro. Já emendando aqui, a Globo News começou o dia, né, comentando sobre como foi a entrevista de Bolsonaro. Só vou mostrar um frame, isso aqui na verdade é um vídeo, mas já dá para explicar tudo aqui. A Elisa fala, meu Deus, o nome do quadro, fato ou fake? O presidente Bolsonaro falou a verdade. Aí soltaram não é bem assim. Aí tá lá, ó, Bolsonaro no Jornal Nacional, veja o que é fato ou fake. E aí fala que a fala de Bolsonaro é o seguinte, nós começamos a investigar o caso dos pastores, não foi a Polícia Federal, nós começamos a investigar com a CGU. Aí disse, não foi bem assim. Não foi não. Não, foi não. Mas vamos continuar. Independente disso, tiveram alguns comentários que pra vocês pode ser assim, mas o Carioca é apoiador de Bolsonaro? Sim, o Carioca é apoiador de Bolsonaro. Mas por que a postagem do Carioca pode ter algo de diferente? Vamos sair da pesquisa quantitativa, vamos para qualitativa. Aquela que a gente tenta analisar, né, as redes sociais ou algumas movimentações. O Carioca é uma figura que deixou de falar um pouco de política. Já tem um tempo, desde que ele saiu do Pânico. Inclusive, eu acompanho o Carioca. O podcast que ele tem junto com o Bola, ele também está na TV, ele tem alguns contratos que meio que o proíbem de se envolver com política. Você vê que eu vejo assim, quando vai alguém no programa um pouco mais à esquerda, ele fica assim meio que se coçando, ele faz uma perguntinha ou outra, aí o Bola já corta ele, para ele não se empolgar. Mas o que eu falei para vocês, a gente está cada vez mais nos aproximando aí do dia da eleição, e muita gente que estava meio tímida vai sair do armário. Eu acho que o Carioca é um cara tímido, eu acho que ele realmente tem essas questões contratuais, etc. Mas está chegando no ponto que tá difícil as pessoas se conterem. E aí o Carioca fala o seguinte, ontem na entrevista, o presidente parecia uma pessoa comum, com uma roupa simples, entrando em uma loja de luxo para comprar, e recebe aquela cara de desprezo dos vendedores. Quem já sentiu isso? Foi a impressão que percebi. E se você entrar no Twitter do Carioca, você vai perceber que, cara, ele não posta nada no Twitter. Mas ele fez questão de vir para comentar isso. Tá incomodado. Juntamente como Carioca, imagine quantas pessoas vão votar em Bolsonaro e estão cada vez mais incomodadas com tudo o que está acontecendo. Essa entrevista com a Globo, ela tem alguns efeitos que são até difíceis de mensurar. Um deles, eu acho que pode falar do Peter Jordan. Quem não conhece, ele é um empresário. Ele também é um apresentador, ele fala de conteúdo pop, né, cultura, etc, filmes, Hollywood, fala principalmente assim de super-heróis, Marvel, fala também de animes. E aí o Peter, ele foi acusado em 2018 de ser bolsominion, porque ele fez uns vídeos do Android 17 na época, que é um personagem de Dragon Ball. Aí falou, era a mensagem subliminar do Peter Jordan. E assim, ele não fala de política. Peter também, eu sei que ele tem algumas questões contratuais para evitar problema com o patrocinador. E aí no vídeo de ontem eu tinha dito para vocês que quando a turma do Jornal Nacional, a Renata, vem com aquela história do que não teve lockdown, era do fique em casa se puder, isso daí incomodou muita gente. Muita gente. E aí o Peter, que não fala nada de política, fala o seguinte, teve lockdown sim. Negar isso é ser negacionista e conspiracionista. Ambas as postagens estão com mais de 40 mil curtidas, que foge, assim, o Peter tem um perfil de uns 500 mil seguidores, ele não pega esse número por nada, assim, não sei a postagem que é a vez que o Peter pegou com mais de 40 mil curtidas. A do Carioca, na mesma linha, também não tem esse engajamento. Ou seja, as redes estão cada vez mais movimentadas, as pessoas estão cada vez mais, não sei, né, engajadas, sem conseguir se conter. Eu tô achando essa onda interessante. Acho que cada vez mais novas pessoas vão sair do armário. Foi a vez do Silvio Luiz, né? Há pouco tempo atrás, trouxe em vídeo. O empresário aqui, o empresário acolá. Vamos continuar.
Postura de Bolsonaro no Jornal Nacional chama a atenção da campanha de Lula. Essa matéria, ao longo dela, diz que o Igor Gadelha, né, ele conversou com os petistas, e os petistas disseram, Bolsonaro nem perdeu, nem ganhou, saiu no 0-0. Não existe 0-0. Não existe. Não existe. Não existe. Até porque eu falei com vocês ontem. Eu tenho aqui, podia mostrar mensagem. Falei com um amigo meu, ele falou, cara, aqui na fábrica uma pessoa mudou de voto. Uma pessoa mudou de voto só pela raiva que ela passou vendo. Ela queria ver a entrevista lá, ouviu o que o Bolsonaro ia falar e não deixaram o cara falar. Não deixaram o cara falar, ele ficou com raiva. Ficou com pavor, independente se ele gostou ou não do que foi dito, ele ficou com tanta raiva da agora, falou, agora eu vou votar em Bolsonaro. Então eu não acho que foi 0-0. E pro PT, né, ficar prestando atenção, acho que alguma coisa aconteceu. E acho que realmente esse comportamento de Bolsonaro, no final do dia, ficou parecendo que ele era a vítima, ficou parecendo um coitadinho, porque foi realmente o que aconteceu. Ele foi lá, na maior boa vontade, na casa do inimigo, sentou, não atacou ninguém, falou na maior calma do mundo, explicou quando dava. E a população percebe isso. Percebe, e percebe mesmo. Ontem eu vi um áudio que o Ale postou, ele conversando com a tia dele, eu até esqueci de baixar isso daqui. Vou ter que dar pausa no vídeo pra pegar aqui e mandar pra vocês, pra não ficar demorando muito. Mas veja só, deixa eu só dar uma pausa aqui. Aqui, ó, vou destravar. Ele modificou aqui a voz da pessoa, botou uma voz um pouco mais fina, mas só escuta aqui. Olha o que o William Bonner perguntou pra ele. Você viu? Olha o que o William Bonner falou com ele agora, primeira pergunta. O William Bonner tá sendo irônico com ele. Olha como é que ele fala. Olha como ele fala com o presidente. O Bolsonaro tá ali com uma vontade de falar com o William Bonner. Vai tomar no seu cu. Op. Quero mostrar esse áudio porque você percebe realmente é uma pessoa simples. É uma pessoa simples, comum, assim, do dia a dia, que tá vendo e as pessoas perceberam a falta de trato. As pessoas não são bestas. Qualquer ser humano sabe quem está sendo respeitado e quem não está. Às vezes a pessoa pode não entender de economia, né? Pode entender do que se passa no Brasil, não ser um gênio, não ser um iluminista. Mas a pessoa nota. Todo mundo sabe o que é falta de respeito. E isso pega muito mal. As pessoas não gostam de gente mal educada. Eu acho que essa entrevista realmente de Bolsonaro vai trazer bons frutos. Mas vamos continuar. Cadê? Josias. Ei, Josias. Essa daqui talvez foi uma das melhores análises que eu vi ao longo do dia de ontem. O Josias realmente tem uma imaginação muito fértil. Nem vou adiantar, deixar que vocês escutem. E aí a gente comenta. Olha isso daqui. Uma insuspeitada sobriedade. Ou seja, o Bolsonaro estava completamente fora de si nessa entrevista. Esse Bolsonaro sóbrio não se imaginou que ele fosse aparecer assim. Então se verificou ali, Fabíola, foi que aquela versão segundo a qual o Bolsonaro não foi submetido a nenhum tipo de treinamento, aquilo tudo era conversa fiada. Mas ele acabou engolindo a raiva e se manteve calmo. O Bolsonaro obteve nessa entrevista ao Jornal Nacional 2 feitos. Ele saiu ileso desse embate e executou um golpe sui generis de pugilismo. Ele esmurrou a Globo sem tocar na emissora. Ele fez ali uns gestos ensaiados, sacudiu as mãos abertas diante das câmeras e exibia na mão esquerda uma cola. Esses movimentos eles foram combinados com o Carlos Bolsonaro. Essas anotações eram, na verdade, convites para que os espectadores passassem no Google os nomes dos países e especialmente o nome do Dário Messer. Esse Carlos Bolsonaro tá na cabeça de todos os jornalistas. Foi estratégia do Carlos Bolsonaro. Sensacional, velho. Mas você vê, o cara tá puto da vida falando que esse Bolsonaro sóbrio é uma mentira, meu Deus. Conseguiu sair ileso e ainda largou uma na cara da Globo, sem falar nada. O Milton Neves até uma brincadeira, falou, Bolsonaro não é o luva de pedreiro, mas é o luva de pelica. Realmente foi um bata de um tapa. Aquela colinha na mão, em números, tá aí, ó. O pico de pesquisas de ontem para hoje no Google com os termos Nicarágua e Dário Messer. Você consegue ver que realmente, sim, durante o dia coisa, né? Mas 6 da manhã começaram assim as pesquisas. Você vê que o azul que é Nicarágua
teve muito mais interesse nas buscas. Que ajudaria o Messi, muita gente meio que sabe que tava vendo nas redes sociais, foi um dos assuntos mais comentados. E Nicarágua tava meio que assim em segundo plano, então as pessoas iam atrás. E aí quem pesquisou, com certeza se deparou com falas do Lula, defendendo a Nicarágua. Quem sabe aí se depararam com a notícia da Folha de São Paulo. Acho que foi na Folha de São Paulo que saiu na época, falando que o PT postou uma nota de apoio ao Ortega e depois apagou. Ficou muito feio, aí apagaram. Também deve ter visto aí a perseguição contra os cristãos. E falou, pô, é isso aqui? É esse o cara que o Lula defende? É esse o aliado do Lula? Então, em números, parece que realmente a colinha de Bolsonaro fez sentido, hein? As pesquisas do Google notam uma movimentação atípica na procura desses termos. Vamos continuar. Já que falando agora da esquerda, Lula versus Bolsonaro. No dia de ontem, Lulinha foi aí dar sei lá, não sei se foi uma palestra, se foi um comício, o que ele foi fazer. Sei que ele tava com toda a sua trupe. E ele fez algumas falas assim muito estranhas mesmo. A primeira delas é essa daqui, escuta só. Sabe, eu fui ligar pro Chaves. Eu já vou, Lula, precisa parar de falar mal de mim na imprensa americana e tal. Aí me contou a história do artigo da condolência. Eu falei pro Celso, vamos ligar pro Bush para falar que não pode escrever contra o Chaves. E eu falei pro Celso, vamos ligar. Ligamos pro Bush. Aí o Bush atendeu o telefone. Não sei se foi o Sérgio Ferreira ou quem estava comigo. Eu falei, ô Bush, eu tô te ligando porque eu acabei de receber o telefonema do Chaves. E o Chaves me disse que está cansado da condolência e escrever artigo contra ele no Miami Herald. Você quer que a Venezuela pare de te encher o saco? Você quer que a Venezuela pare de fazer passeata contra você? Porra, manda a condolência parar de escrever contra o Chaves, porra. Não sei se ele falou, mas não escreveu mais. O Chaves agradeceu e tudo continuou como antes. Não teve reatamento de negociações entre Estados Unidos e Venezuela. Imagine uma jornalista, uma mulher, que está fazendo denúncias sérias sobre o que estava acontecendo na Venezuela, que estava sendo destruída. Você vê o estado que a Venezuela está hoje, foi destruída pelo Hugo Chávez. E o Lula não só é cúmplice da destruição da Venezuela, que estava lá ajudando o Chávez, seu aliado do Foro de São Paulo, como também o Lula pediu expressamente a um presidente para pedir para uma jornalista parar de criticar o Chávez. Eu dei o frame aqui exatamente na fala dele. Ó. Vamos ligar para o Bush para falar que não pode escrever contra o Chávez. E isso tem um peso ainda maior quando é o Lula que defende a regulamentação das mídias e das redes sociais. Isso aqui tem um cheirinho de censura que imagine você pedir um cala-boca internacional. Você ligar para o presidente para ele dar cabo do que uma jornalista, uma mulher está escrevendo. Muito democrático o Lula, né? Extremamente democrático. Não é um poço de democracia. Arauto da sabedoria. E não para por aí. Já vou dar play aqui já, na sequência. Quanta gente queria que eu brigasse com o Evo Morales, quando o Evo Morales invadiu a nossa Petrobras. Primeiro, o gás era dele. Segundo, a Petrobras era muito petulante. E nós, então, resolvemos tratar o Evo com muito respeito. Aqui no Brasil, muita gente dizia, o Lula está sendo frouxo, porque o Lula deveria, não sei se invadir a Bolívia, o Lula deveria fazer o quê, gente? Imagina um metalúrgico de São Bernardo do Campo, Moisés, brigando com o índio boliviano. Mas se eu tivesse que brigar, era com Bush. Não é um metalúrgico, é o presidente do Brasil. É o presidente do Brasil. Era. Ele não quis brigar comigo, por que eu vou brigar com o Evo Morales? E facilitamos para que a Bolívia voltasse a ser dona do seu gás, pagasse aquilo que devia ao Brasil, e temos uma relação extraordinária.
Vocês pensam que é fácil? O Evo Morales chegava no Brasil, na hora que a gente almoçava no Itamaraty, a gente ia se despedir, o Evo dizia, não, eu não me vou, eu não vou embora. Eu vim buscar prata, eu quero mais prata. Há quantas vezes? E a gente colocava o Celso, colocava o ministro de Minas e Energia, o presidente da Petrobras, para tentar fazer negociação, porque ele não voltava sem prata. Então é difícil. E quem é maior, quem tem mais força, tem que ser mais generoso. Oh, que lindo. Quem é maior, quem tem mais força, tem que ser generoso. Vamos dar plata, né? Vamos dar dinheiro pro Evo Morales. Tem 2 comentários que eu vi lá nas redes sociais que eu acho que resumem bem parte de minha indignação. Um é do Fábio Vanguardi, que fala o seguinte: a soberania do Brasil é pétrea, a Petrobras é do Brasil. Para Lula, não é assim. Essa questão de deixar a soberania de lado me incomoda muito, ainda mais o Lula, que no seu primeiro discurso, né, que a Rede Globo fez questão de fazer uma cobertura gigante. Acho que foi no lançamento da... Não lembro se foi no lançamento da campanha, e agora eu fiquei na dúvida. Mas enfim, acho que foi o lançamento da campanha. Ele falou a palavra soberania 20 e tantas vezes. Soberania. A gente fez até um dossiê na época, o nome era Soberania. Só com as falas do Lula, coisas assim absurdas. Pois era para ter trazido um tweet dele. O tweet que ele fala sobre governança mundial. Ele bota soberania e governança mundial no mesmo tweet. Você não entender por que a gente vai mostrar uma matéria do que ele andou falando aí para a imprensa internacional. Mas enfim. E o outro comentário é o seguinte. É o Alessandro Santana, um homem do povo, como ele mesmo se classifica. Eu não sei o que é mais louco nesse vídeo. Se é a explicação de por que doamos, não é que doou, né? Porque fizemos uma negociação muito ruim para o Brasil em relação à refinaria, ou os aplausos. Aplausos com direito a risos. As pessoas estavam batendo palma pro que o Lula está falando, achando bonito. O Evo Morales vai atrás de plata, né? Vai atrás do dinheiro. Sensacional. Esse Lula é demais. Esse é um retrato da esquerda brasileira. Mas vamos continuar falando sobre Lula e a sua turma internacional. Lula fala sobre possível política externa de seu governo caso seja eleito. A matéria é mais longa, mas só quero trazer 2 parágrafos. O primeiro é o melhor de todos. Na coletiva, o petista criticou a atual relação do Brasil com o resto do mundo e disse que o país tem potencial para voltar a ter protagonismo internacional. Beleza. O candidato afirmou ainda que, se eleito, a questão climática será prioridade. Assim, o Lula está deixando isso claro já tem mais de 6 meses. Agenda verde. O Lula é ESG. E defendeu uma nova governança mundial para tratar do tema. Aí vocês estão entendendo porque eu falei que era para trazer o tweet do Lula sobre governança mundial. Gente, a nova governança mundial, para você entender o que é o seguinte. Quer ver um exemplo de governança mundial? É a ONU. É um grupo de pessoas, de burocratas, que não são eleitos através do voto popular, que se juntam para fazer políticas públicas mundiais. O que o mundo deve seguir, porque eles são os melhores, eles são especialistas, eles são iluministas. E é isso que o Lula defende. Dá poderes a um grupo, uma governança mundial, burocratas, para decidirem qual o caminho que o mundo tem que seguir e o Brasil também vai seguir para salvar o planeta. Onde está a soberania nacional? Soberania nacional e governança mundial nunca andam juntos. São antagônicos. E o Lula ainda fala o seguinte: a ONU precisa ser reformulada, porque ela precisa ter mais força para evitar que esses conflitos se prolonguem. O Lula não quer desfazer a ONU para voltar a empoderar os países. Gostou dessa palavra, né? Pegando a palavra da esquerda, empoderamento. Não, ele não quer empoderar o Brasil. Ele quer dar mais poderes para a ONU. Ele quer a reformulação é dar ainda mais. É vilipendiar ainda mais a soberania dos países. A ONU teve força de criar o Estado de Israel, mas ela não tem força de criar o Estado palestino. A gente vive com conflito porque ela enfraqueceu. E a geopolítica mudou. Ou seja, tem que dar mais poderes. Realmente uma governança mundial forte. Compre o Lula, leve um Klaus, né, do Fórum Econômico. Raspar o cabelo e tirar a barba, até é capaz de até ficar parecido. Só precisa botar um dedo, né, para voltar a ter 10. Sobre a turma do Lula,
Falando internacionalmente, Ministério Público da Argentina pede 12 anos de prisão para Cristina Kirchner. O que foi que aconteceu? O Ministério Público da Argentina pediu nessa segunda que a vice-presidente, a Cristina Kirchner, seja condenada a 12 anos de prisão e considerada inelegível a cargos públicos indefinidamente por crimes de corrupção. Essa turma da esquerda é demais, viu? As acusações de associação ilícita e fraude contra o Estado remontam a quando Kirchner era presidente do país entre 2007 e 2015. Elas envolvem supostos desvios e superfaturamento na concessão de obras públicas na província de Santa Cruz, pela qual Kirchner foi senadora e deputada federal nas décadas de 90 e 2000. Aí a Dilma entra em campo. Quem melhor para defender a esquerda do que a Dilma? Dilma sai em apoio a Cristina Kirchner, acusada de corrupção na Argentina. A ex-presidente, a Dilma, diz que até hoje, nenhum tribunal argentino considerou válida qualquer acusação contra Kirchner e que o caso é pura perseguição judicial e midiática. É o método que a extrema-direita adota no continente para interditar líderes que vivem no coração do povo. Nossa, é o Lula. É o Lula da Argentina, Cristina Kirchner. Escreveu Dilma em sua conta oficial no Twitter. Ela também mandou votos de apoio e carinho e a chamou de companheira. Dilma e Cristina presidiram os dois países ao mesmo tempo, durante um período de cerca de 4 anos, a partir de 2011. Aí vem a cunhada da Cristina Kirchner, acho que é ex-cunhada, ela é irmã do ex-presidente Néstor Kirchner. Querem fazer com a Kirchner o que fizeram com o Lula. O Lula é um inocente. O Lula nunca roubou nada. O Lula não é um corrupto, sabe? O Lula foi condenado injustamente. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Não. E manda o ex-presidente Néstor Kirchner e ex-ministro do Desenvolvimento Social, tanto na presidência dele quanto na cunhada. As acusações são parte de uma manobra para deixar a vice-presidente fora da corrida eleitoral, assim como teriam feito com o Lula. Tá bom. Mas vamos continuar falando da América Latina. Turma do Lula. Boric quebra a promessa de austeridade. Aumenta salários de seu gabinete. Quem poderia imaginar que a esquerda não cumpriria regras fiscais? Iriam pensar em si mesmos, aumentando os próprios salários. O Ale Pavanelli fala o seguinte, qualquer semelhança é mera coincidência. Agora o caso é muito pior na Colômbia. O Gustavo Petro está imparável. Imparável. E esse cara aqui realmente eu acho muito mais parecido com o Lula. Mais radical. O Amazônia Azul trouxe a notícia. Ele tinha trazido, na verdade, uma imagem. Aí para não ficar assim, mas esse site aí, será que é de verdade ou não é? Fui lá pegar para ajudar. Um site verificadinho. Aquela postagem do Twitter, se perceber, tá... Cadê, meu Deus? Cadê meu mouse? Tá faltando uma linha aqui em cima, porque eu cortei a imagem para poder caber tudo no slide só. Aqui tinha uma imagem do Gustavo Petro. Mas o site, verificado, do jeito que as agências, né, brasileiras adoram. E a manchete é o seguinte. O governo do esquerdista Petro suspende a erradicação forçada das plantações farinha de trigo. Vou falar assim. O que acontecia lá? Quando o governo identificava uma região, muitas vezes passava um aviãozinho voando e despejava lá o glifosato. Deixa eu ver se tá o nome aqui, acho que até tá. Isso mesmo, o glifosato. Eu acho que o glifosato é o que o povo chama de Roundup. Posso estar errado, mas enfim, é uma espécie de pesticida. Você joga lá e vai matar, né, as plantas e sei lá, o que tiver no solo. E estava destruindo. Então essa era uma política, quando você encontrava lá uma plantação, né, você destruía. Destrói. Agora não. Acabou a destruição forçada. Um dos argumentos é que o glifosato é muito agressivo, prejudica o solo, né? Meio ambiente. O Gustavo Petro aí gosta muito do meio ambiente, agenda verde, na veia. Então ele pensa muito na mãe terra. E também é o seguinte, o novo presidente de esquerda, Gustavo Petro, já avançou em sua posse que empreenderia uma nova postura no combate às drogas.
E nesta terça, em entrevista ao jornal El Tempo, o delegado confirmou que as forças não vão usar o glifosato nas suas ações. Não é disso mais. E que não haverá destruição das plantações. Enquanto se espera que a nova estratégia global seja definida. E, assim, você acha o negócio, mas você não vai destruir. E vai fazer o quê? Eu não sei. A gente tá aqui pensando qual vai ser a estratégia. Até pensar nova estratégia não vai fazer nada. Que sensacional. As autoridades vão... Olha isso aqui. Que sensacional. Só falta tocar Imagine. Vão optar por uma erradicação voluntária e substituição. Uma forma que o governo quer incentivar os próprios agricultores a plantar culturas legais. O Gustavo Petro quer chegar... Você encontra a fazendinha, você fala... Meu amigo... Isso é errado. Olha a Constituição. Não faça isso. Aí o agricultor fala, nossa, eu não sabia. Eu não sabia que era errado. Obrigado, seu guarda. Vou remover tudo agora, voluntariamente, e vou plantar batatas. Essa é a nova política de combate às drogas da Colômbia, que o Lula apoia. E o Lula também, isso é uma matéria no Poder 360, a gente comentou num vídeo de anteontem, que o Lula vai rever, né? A lei de drogas também no Brasil. Sanabria disse que não quer se concentrar naqueles que devem menos, né? Não quer pegar o pequenininho, ele quer pegar os cabeças grandes. Como se fosse lá um equivalente, né? No Brasil fosse pegar o Beira-Mar. Não vamos pegar um aviãozinho, vamos pegar o Beira-Mar. Você tem uma fazendinha, pô. Só uma fazendinha. Meu Deus do céu. Tá desesperador o que está acontecendo na Colômbia. E não para por aí. O Petro retirou a Colômbia da aliança contra o Meu Corpo, Minhas Regras, que é liderada pelo Brasil. O Brasil organizou aí uma aliança e falou, vamos lutar pelo direito à vida. Mal assumiu. Vocês lembram que o Lula falou que para ele é uma questão de saúde pública. O Lula fala até dos direitos reprodutivos da mulher. Aí pega esse pequeno compilado de notícias que o Lula falou, em especial essa última, que eu acho que é um tema muito caro para os cristãos. Some com essa, o Intercept já está avisando. Lula, Ciro e Tebet, não importa quem vencer, vai apagar a era Bolsonaro. Tudo que Bolsonaro fez, eles vão desfazer. Tudo, tudo. E aí você vê o Thomas Trauma, um petista. O PT não sabe como responder ao avanço de Bolsonaro junto aos evangélicos. Por que será, né? Por que será? Por que será? Olha o que a esquerda defende. Por que será que os cristãos não estão apoiando o Lula? Meu Deus, que negócio. Deve ser as fake news de Bolsonaro. Acho que Bolsonaro tá mentindo muito, viu? Deve ser isso daí. Não é o que o PT defende. É as mentiras de Bolsonaro. Eu não sei, né? Tem umas coisas que eu fico assim, eu fico pensando, rapaz, o cara escreve uma matéria dessa assim, né? O PT escreve. Eu não sei o que passa na cabeça dessa gente. Eu realmente não sei. Eu não sei se eles têm esperança de falar, não, eu tenho esperança que eu vou receber o voto dos cristãos. Hein? E vamos falar de votos. Vamos falar de pesquisa, né? O PT não tá conseguindo o voto aí dos evangélicos. E vejam só. Começa aqui pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Cláudio Castro abre 10 pontos de vantagem sobre o Marcelo Freixo. Abre 10 pontos. Se ele abre, é porque a vantagem está aumentando. Se ele estivesse perdendo, a matéria seria, ele cai, né, para 10 pontos. O Freixo reduz a vantagem. Seria algo mais ou menos assim. E você abre a matéria, realmente está falando isso daí. O Cláudio Castro tinha uma vantagem antes, que na última pesquisa estava em 7%, agora aumenta para 10%. E por que eu acho isso interessante? Rio de Janeiro é mais um estado da região sudeste. Uma região que vai ser chave. E que eu falei e continuo falando, vai ser a região onde a eleição será definida. Por mais que Bolsonaro vença no norte, que eu acho que ele vai vencer no norte, eu acho que ele vai vencer no centro-oeste, sem uma nova pesquisa, até no Distrito Federal, Bolsonaro está na frente. Por mais que ele vá vencer no sul do Brasil, temos umas pesquisas aqui para mostrar para vocês, a região nordeste, ela é um colégio eleitoral maior. Então, e o Lula, em tese, terá uma diferença também maior. Assim, se Bolsonaro ganhar, vou chutar,
60-40 no sul do Brasil. Nas últimas eleições aí, pô, teve o local que o PT fez 80-20. Com 80% dos votos. Então, precisa do Sudeste, que é onde está o maior colégio eleitoral, para conseguir tirar essa diferença. Que é realmente absurdo. O estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, tem uma população gigantesca. E o estado do Rio de Janeiro também é um grande colégio eleitoral. Se Cláudio Castro está crescendo, isso é positivo, porque o Castro é o candidato de Bolsonaro. E o Freixo é o candidato do Lula. A maior parte dos estados estão já também entrando nessa polarização. Lula versus Bolsonaro a nível estadual. Se o Castro está crescendo, é mais um indicativo dessa onda Bolsonaro que vem tomando aí, né, o Brasil. A imprensa vem noticiando sobre isso, não faltam matérias falando sobre o crescimento de Bolsonaro. Bolsonaro está crescendo, está crescendo, está crescendo. Se fala isso o tempo todo. De análises da turma da XP, passando pelo Caio Junqueira, Guilherme Amado, todo mundo comentando. Bolsonaro está crescendo nas eleições. E em mais um estado no Sudeste, você vê, até o candidato do Bolsonaro também está crescendo. Se o Cláudio Castro está crescendo, Bolsonaro também está. Vamos continuar. Vamos falar especificamente de Bolsonaro. Essa matéria da Veja é interessante porque ela traz não só a pesquisa de ontem, mas duas anteriores. E aí fica muito mais legal. Bolsonaro mantém vantagem sobre Lula em São Paulo. Mostra nova pesquisa. Ele não mantém, ele amplia. De acordo com a sondagem, Bolsonaro tem 40,3, Lula 35,5. 4,8 pontos na frente. A diferença de quase 5 pontos, olha só, é um pouco maior que a verificada na última semana, ou seja, Bolsonaro continua crescendo e bem maior quando o presidente tinha 35,8 contra 34,9 do petista. Eu não tô nem aí pros números. Não tô. Eu gosto de olhar a tendência. Todas as pesquisas, sem exceção, mostram que Bolsonaro só faz crescer. Só faz crescer. E olha que a TV mesmo nem começou. Começa agora dia 26. Acho que Bolsonaro vem furando algumas bolhas. E aí você vê uma pesquisa onde Bolsonaro também está na frente. E aqui a gente está falando do estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Só para relembrar, a gente comentou na semana passada, pesquisa Modal Mais Futura, Bolsonaro também está na frente. É assim, ó, Bolsonaro está na frente em São Paulo em todos os institutos, menos a FSB, que é do BTG do Esteves, IPEC, que é o ex-Ibope, que foi paga pela Globo, e a Datafolha, a última, que também foi paga pela Globo. Tirando esses três, acho que quase todos os outros institutos Bolsonaro estão na frente do estado de São Paulo. Menos nas duas pesquisas pagas pela Globo e na do BTG aí. Que acho que está empatado, tá? Algo mais ou menos assim. Mas vamos avançar. Isso aí é uma pesquisa também do Modal Mais. Estado de Minas Gerais. E aqui a diferença não é de 5 pontos. A diferença é de 9,9. Na espontânea, que tem um peso muito maior, se a pesquisa fosse hoje, em quem você votaria? 44,4 em Bolsonaro, 34,2 no Lula. E essa pesquisa eu acho muito mais crível porque eu volto a falar, eu acho muito difícil o cara votar no Zema para governo, que é oposição ao Lula, e votar no Lula. Sendo que o Lula tem candidato, é o Calil. O Lula está fazendo campanha pro Calil. O Lula foi no ato do Calil. O Calil pro Zema, assim, é basicamente a diferença Lula-Bolsonaro. O Calil tem menos do que o Lula. Tem uns 20 e pouco, 28, eu acho. O Zema tava com 42, 40 e pouco. É exatamente esse cenário. Você vê a nível nacional, que tá a nível estadual. Aí querem me fazer acreditar na pessoa do IPEC, Datafolha. Essa daqui me parece ser mais crível. Quando você vai na estimulada, Bolsonaro aí passa para 11% na frente. Primeiro cenário. No segundo cenário, Bolsonaro tá... Continua uns 8 pontos na frente. 8,4 pontos na frente. Eu acho muito mais crível. Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, e que todo presidente que, assim, todo candidato que venceu em Minas Gerais foi eleito. Então, com base nessas coisas, é o que eu digo para vocês. Eu acho que Bolsonaro vai sim ser reeleito. E aí, veja só. IPEC
Paraná. Bolsonaro tem 41 e Lula 35. Eu gostei do subtítulo. No Paraná, presidente candidato à reeleição está numericamente à frente do petista. Mas, margem de erro deixa os dois com o mesmo resultado. Bolsonaro está na frente, mas a margem de erro empata. A Rede Globo é sensacional. A Rede Globo, assim, não tem ninguém realmente para bater. Essa matéria foi feita pela o Globo. Não teve nem jornalista, né, para ter coragem de botar o nome nisso daqui. Independente disso, as pesquisas no sul do Brasil, gente, até a IPEC. E até a IPEC tá dando Bolsonaro na frente. Eu não trouxe aqui a pesquisa da IPEC que saiu de Santa Catarina. Tá 50-20 para Bolsonaro. O Pedro Abramovay, ele se referiu de uma forma muito baixa à pesquisa do IPEC lá no Twitter dele. Ele usou apenas uma palavra, mas uma palavra que remete a uma cidade americana, que aconteceram algumas coisas muito estranhas. Eu achei um preconceito muito grande, com a forma como ele está se referindo ao estado de Santa Catarina. E o Pedro Abramovay é apenas o cara do George Soros, né? O diretor da Open Society Foundation na América Latina e Caribe. Ele está muito chateado com Santa Catarina. Muito chateado, né? Muito chateado mesmo. Acho que Bonorinho vai levar, viu? Acho que Bonorinho vai levar do primeiro turno. E se no Sudeste, Bolsonaro vem nas pesquisas já despontando, no Nordeste, gente, eu acho assim, Bolsonaro pode perder. Pode perder no Nordeste, beleza. Mas eu acho que vai ser muito diferente do que aconteceu em 2018. Eu digo isso com base em coisas como essa. A quantidade de obras que Bolsonaro entregou, principalmente no interior do Nordeste, as capitais pode até ter um cenário bem similar a 2018, mas o interior do Nordeste, ele vem passando realmente por uma revolução em termos de entrega de obras, títulos de terra. Ontem Bolsonaro comentou o seguinte, ó, o governo federal inaugurou ontem o Sistema Integrado de Abastecimento de Água da adutora do Piauitinga, em Lagarto, Sergipe. Mais de 121 mil pessoas de Lagarto, Simão Dias, Pedrinhas e Riachão dos Dantas terão água nas torneiras de casa. 121 mil pessoas. Fora as pessoas que essa gente conhece. Tá falando, agora tem água na minha casa. Quem trouxe a água? Bolsonaro. O investimento federal no sistema de abastecimento de água é mais de 83,5 milhões. Obras como essa promovem saúde pública, evitam doenças e reduzem a mortalidade infantil. O abastecimento de água também é essencial para o desenvolvimento econômico e social. O sistema de abastecimento contra barragem, estações elevatórias de água, estações de tratamento, blá blá blá, ele fala lá, né? Praticamente 10% da população do estado será beneficiada. Eu acho que vamos ter uma surpresa interessante aí no Nordeste. E essa semana, Jair Messias Bolsonaro estará também em uma nova entrevista. E essa daqui é bem interessante. Bem interessante. Por quê? Diferente das outras que ele foi, e que o pessoal perguntou muito desse assunto, aí falou de política. A entrevista do Igor do Flow foi bem legal, comentou sobre vários temas. A do Rica Perrone acho que foi um pouco mais descontraída, também falou sobre outros. Dois passos, Bolsonaro falou até um pouco da vida pessoal dele. Essa daqui, ela foge e muito. Bolsonaro vai estar no Pânico na sexta-feira, mas para mim o Pânico pode rolar um recorte ou outro, bacana. Acho que vai ser presencial entrevista, o que é diferente. Entrevistas presenciais são sempre melhores. Só que essa daqui é o seguinte. Renato Cariani, Paulo Musi, Bolsonaro, sexta-feira, dia 26, às 16 horas. Vamos olhar alguns números. Para quem não conhece, Paulo Musi é um maiado, médico, um dos maiores médicos aí da medicina esportiva do Brasil. Ele é seguido, por exemplo, pelo Cristiano Ronaldo. Você deve saber que o Cristiano Ronaldo é um qualquer. Só no Instagram o Paulo Musi tem 5,6 milhões de seguidores. A mulher dele também é extremamente conhecida, várias pessoas seguem. Renato Cariani no Instagram tem 3,6 milhões. O canal do Renato Cariani, onde essa live será feita, é basicamente o tamanho do canal do Flow. Antes da entrevista de Bolsonaro, o Flow tinha menos de 4 milhões de seguidores. O Cariani tem basicamente 4 milhões. É um canal que tem um certo engajamento. É o maior canal do mundo ligado aí à academia, fisiculturismo, etc. O Paulo Musi lá no YouTube tem mais 874 mil. E diferente do Flow, que é um programa de entrevistas, e do Rica Perrone também, e que já levaram vários políticos, e que vez ou outra entra na política, Bolsonaro estará indo falar com duas pessoas ligadas à saúde e esporte, que falam, em geral, com a turma que
é uma bolha totalmente fora da política. Aqui é literalmente o furar a bolha. Furar a bolha. A quantidade de gente que segue ambos e que é de esquerda e que é isentão e que não acompanha nada, gente, é muito maior do que todos os outros canais. Não é um canal de... Não tem. Então, sexta-feira, Bonorinho vai poder furar a bolha com vontade mais uma vez. Tu já pensou Bolsonaro fazendo uma série de supino reto, batendo os apoios, ele tirando onda com os maiados, que ele faz apoio, os caras não fazem? Você sabe como é Bolsonaro. Ele vai sair com alguma tirada, ele vai acabar fazendo alguma piada. Fora o potencial de recorte, etc. Eu acho que mais uma entrevista que vai ajudar Bolsonaro, vai converter mais votos dos indecisos e a situação pro Lula vai ficar cada vez mais caótica. O Sam Pancher, do Metrópolis, quando ele colocou o recorte do final do podcast do Renato Cariani ontem, ele fala no final, ele revela, e aí o Sam Pancher tá reclamando, né? Quando eu acho que a eleição não tem como ficar mais aleatória, aí vem Bolsonaro e apronta essa. E assim, se a esquerda tá chorando, eu estou dando risadas. Então, tô ansioso aí pra ver a repercussão desse papo também. Quero ver o que a imprensa vai falar. E aí Bolsonaro vai poder falar do histórico de atleta, da vida dele. Bolsonaro é formado em educação física, vai poder falar do esporte. Eu assisto frequentemente o Cariani, o Paulo Musa, etc. O Cariani é um cara que é empresário também. Ele bate muito na tecla sobre como notícias ruins têm uma repercussão muito maior que notícias boas. Ele nem fala isso em torno da política. Então, o cara com mente aberta, tem empresa grande, inclusive, não é só o maiado. Então, acho que é uma coisa assim que tem um potencial grande de Bolsonaro falar sobre assuntos que até outros canais não iriam perguntar. Tô cada vez mais esperançoso com até uma vitória no primeiro turno, mas não quero me empolgar demais. Continuando sobre marketing político, que ninguém se compara a Bolsonaro, e Carlos Bolsonaro, com certeza, né? Como diz os Josias. Olha isso aqui, pessoal, uma foto. O retrato da terceira via, a candidata do Sérgio Moro. A foto aparentemente num jatinho, coisa de quem tem dinheiro, né? Bala na agulha. Lendo o livro da Gabriela Prioli. Não tem o que falar, né? É a esquerda. A terceira via é a esquerda. E acho que vai trazer votos assim, né? Da elite. Eu sou da elite. Da elite intelectual iluminista brasileira. Marqueteiro mesmo é o Danones. O Estadão soltou a nota e dobrou a aposta para ver se as pessoas liam. Duas postagens diferentes. Uma no início da manhã de ontem, a outra na madrugada de hoje. Coluna: vale a pena olhar a experiência do deputado federal em mobilizar maiorias mudas. Soltaram duas notas. Assim, a imprensa não faz questão de esconder como eles querem eleger o Lula. O corte de verbas por parte do governo em publicidade foi aí uma paulada que a imprensa nunca se recuperou. Que pena, né? Vão ter que aturar Bolsonaro mais 4 anos. Mais 4 anos. Porque sim, temos uma democracia e Bolsonaro será eleito através do voto democrático. E vamos falar sobre isso. Vejam só. Dia de ontem, tivemos aí uma operação. Vocês já devem ter acompanhado, devem ter visto 1001 coisas. Essa matéria aqui da Globo serve para mostrar uma coisa. É o seguinte, né? Essa senhora, ela não é Andréa Sadi, eu não sei o nome dela, mas enfim. Só olha a chamada. Polícia Federal avalia prender golpistas. Golpistas. Gente, para grande parte do Brasil, o que está acontecendo faz sentido. Para outra parte do Brasil, não faz sentido. Sei que acho que todos vocês estão chateados, acho que quase todos aí não concordam. Eu sempre me coloco assim ao lado da liberdade. Eu não vou entrar no mérito da parte jurídica, não li a peça, não li a notícia crime, não vou julgar isso. Mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Quando saiu a primeira notícia do Guilherme Amado, foi no dia que o vídeo saiu sem áudio. Eu acabei fazendo a live, pelo menos para falar sobre esse tema. Eu falei, gente, isso aqui é a coisa mais importante que aconteceu no dia. Isso aqui não vai parar. Eu li a matéria e mostrei, ó, o Guilherme Amado está avisando. É a primeira matéria de uma série. É a primeira matéria de uma série. O Guilherme Amado mostrava que ele já estava acompanhando a mensagem do grupo, já tinha um tempo. Já tinha um tempo. Então,
Isso chateia? Deve chatear, chateia muito. Mas o que eu passo a vocês mais uma vez, e foi a mesma coisa que eu falei naquele vídeo, eu só vou repetir. Não deixem se levar pela emoção. Não deixe, por mais difícil que possa parecer ser. Olha tudo que a gente comentou até aqui. Eu sou o cara que todos os dias trago inúmeros prints. Dá trabalho. Seria muito mais fácil eu pegar um pedaço de papel, anotar os tópicos, uma fala ou outra só destacar. Mas não, eu faço questão de trazer, porque eu acho que enriquece o vídeo. Eu acho que visualmente completa, fica mais bonito. E fica muito mais difícil, até para aquele cara que... Até o cara que é mais isentão. Tem muita gente que eu vejo assim que não é meio de direita, mas gosta de ver o vídeo porque fala, pô, tem um conteúdo aqui. Até que tá na grande imprensa, não é um blog de direita nem nada. Então assim, olha a quantidade de notícia boa, olha o que tá acontecendo. Estamos aí a menos de 50 dias para as eleições. Eu só peço a vocês assim, ó, mantenha o foco na eleição. Por pior que você pode demonstrar sua indignação, com toda certeza, está chateado, mas ainda que você faça isso, faça numa boa. Evite xingar, evite falar isso, evite falar aquilo outro. Ontem eu percebi que as redes vinham comentando até no início da manhã sobre a repercussão de Bolsonaro, do Jornal Nacional, algo positivo, algo bacana, fazendo memes, dando risada, pautando o debate. E após essa notícia... Não que isso não seja importante, mas se deixou de falar sobre a repercussão. Eu entendo isso tudo, etc. Tem quem tá chateado, mas volto a falar. Eu acho que hoje, pelo menos a minha prioridade é reeleger Bolsonaro. Obviamente também quero eleger senadores aliados à direita, governadores, deputados, etc. Então, sabe, mantenha o foco. Se mantenha na boa. Aconteceu algo similar em 7 de setembro do ano passado. Esse ano, cara, se for ter 7 de setembro, beleza, vai, celebra. Evitem confusão. Vai ter gente aí que eu sei lá, às vezes o cara não entende às vezes a responsabilidade de ter um microfone, o que ele tá falando perante o público, etc. Mas os meus votos são sempre assim, gente, vai na manha, vai na manha. Eu já vi esse filme várias vezes. Inclusive eu falei isso quando saiu a primeira matéria do Guilherme Amado. Para comentar mais sobre esse caso, algumas coisas que chamam minha atenção, é o seguinte... O Guilherme Amado, ontem mesmo, ele solta essa nota. Aras homenageou em discurso de posse bolsonarista que foi alvo. O empresário lá, o Meyer, que é o dono da Tecnisa. Ele é amigo do Aras, de longas datas. Eles são amigos. E por que eu fiz questão de destacar essa nota do Guilherme Amado? É isso daqui, ó. Randolph pede ao judiciário os WhatsApps de Aras para apurar crime de responsabilidade. Mas como o Randolph sabe que tem WhatsApp de Aras? Exclusivo. Celulares apreendidos mostram troca de mensagens entre o Aras e empresários. Aras, além de PGR, é o Procurador-Geral Eleitoral. Troca de mensagens pode trazer embaraços para ele nesta posição. Olha como a imprensa, assim, tem gente que pergunta, mas por que não leu Folha de São Paulo? Não leu isso, não leu aquilo outro? Tem que ler, pessoal. Assim, eu leio, pelo menos, eu leio todo dia, meu trabalho está aí. Mas não adianta você querer desqualificar e falar assim, tudo que está lá é mentira, é fake news, é isso, aquilo outro, blá, blá. Você vê. Você vai acompanhando para você ver o que está acontecendo. Eu agora presto muita atenção no que pode acontecer com o Aras, né? Imagina se o Aras, sei lá, não poder exercer a função dele, de Procurador-Geral Eleitoral, até o desgaste, etc. Eu acho que o Aras foi um cara que vem fazendo um trabalho bom. A esquerda vai falar, tá passando pano para o Aras, que protegeu o Bolsonaro, isso, aquilo, outro. Não, nem por isso. Eu realmente gostei de ver algumas modificações que o Aras fez, assim, na questão do judiciário, algumas organizações, principalmente a questão das GAECOS, para combater até a corrupção. A turma falou que o Aras acabou com a Lava Jato, não tem nada disso, pelo contrário. Então vamos observar. Manter o pé no chão. Tá chateado? Beleza, tem todo o direito. Mas sempre sem ofender. Sem ofender. Lembrem, falta menos de 50 dias para as eleições. E vamos reeleger Bonorinho no primeiro turno. Já saindo aqui desse tempo, para entrar no próximo, olha o que o UOL tá fazendo. Em shoppings de empresário bolsonarista, público não liga para golpe.
Aí é uma matéria que conversa com algumas pessoas que estavam passeando lá pelo shopping e ninguém tá nem pro golpe. Aí eu solto essa nota. É uma narrativa que eu fico triste, porque eu sinto que a imprensa não tem intenção de acalmar o país. A imprensa parece que quer colocar mais fogo, criar mais confusão. E o Brasil, tá dando certo. Fluxo de consumidores nos shoppings sobe 8% em julho. Tá crescendo, as pessoas estão voltando a comprar, a economia tá crescendo. Economia mundial dá sinais de desaceleração acentuada. Mas o Brasil vai indo bem. Macron. Olha essa fala do Macron. O povo vai precisar da força da alma para enfrentar o que virá. Penso no nosso povo, que vai precisar da força da alma para enfrentar os tempos que virão, resistir às incertezas, às vezes facilidades e adversidades, e unidos aceitar pagar o preço da nossa liberdade e dos nossos valores. Ele está se referindo aqui, Devemos trabalhar por nossa soberania energética para apoiar franceses, nossas empresas, no contexto desse conflito. Precisamos entrar coletivamente em uma lógica de sobriedade energética. Sobriedade energética. Macron, em advertência sobre o aumento generalizado dos preços nos próximos meses, em particular da energia. Você já pensou se Bolsonaro fizesse um pronunciamento na TV falando que temos que preparar nossas almas para o que vai vir em relação ao aumento de preços e inflação? Você já pensou? A Veja classificou essa fala como a frase do dia, como um grande estadista. Será que a população concorda com todos esses embargos, essas sanções que foram aplicadas e que estão colocando a Europa Ocidental de joelhos? Mas o Macron diz que é o preço pela liberdade. O presidente do Banco Central projeta 2 ou 3 meses de deflação. Enquanto lá os preços sobem, por aqui a previsão é de queda. Campos Neto diz que a inflação ficará em 6,5% ou menos em 2022. O Brasil passa bem. Essa aqui a gente comentou ontem, mas não vou comentar porque isso aqui precisa de tempo. O vídeo já passou de 1 hora. A gente comenta, mas isso aqui é interessante. Tem a ver com agronegócio, tem a ver com a esquerda. E as notícias internacionais, todo dia tá aqui, aí vai juntando, vez ou outra entra uma ou outra no meio do vídeo. E a gente vai comentar qualquer dia aí. Enfim, fico por aqui. Vai no Telegram, pega os vídeos que eu dei play aqui ao longo do vídeo de hoje. Compartilha esse vídeo, se gosta do meu trabalho, pode assinar membro do canal, botão de valeu, peito na descrição. E volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!